Em 1858, na sombra úmida de um engenho esquecido, Benedita Mina caminhava em silêncio enquanto a Casa Grande dormia sem saber que, sob seus próprios alicerces, algo começava a despertar. Não era revolta nem fuga, era espera, era memória, era dor guardada no fundo do peito de uma mãe que já não tinha mais lágrimas, apenas propósito. Naquela noite, a terra seria aberta não para plantar, mas para enterrar o início de um fim que ninguém ali conseguiria impedir. Porque certas vinganças não gritam, elas apodrecem devagar dentro das paredes. E naquela casa, o tempo começava a feder o velho silêncio. O ano era 1858. E a fazenda de Engenho Velho, às margens do rio Paraíba, fervilhava com o trabalho pesado dos escravizados. Mas sob o sol impiedoso e as palafitas rangentes, algo diferente pairava no ar. Benedita Mina chegava pela primeira vez à Casa Grande naquela manhã. E a sensação que carregava não era de servidão, mas de uma presença antiga, silenciosa e pesada. Seus olhos, negros como a noite sem lua, observavam cada detalhe, o rangido do piso, o cheiro da manteiga fresca que escorria pela cozinha, a forma com que os senhores se moviam como se fossem deuses intocáveis. Ela sabia que a injustiça era profunda e seu coração pulsava com um desejo que ia além da simples sobrevivência. Benedita era mãe de Lucas, um menino de apenas 6 anos, cuja vida tinha sido marcada pelo açoite e pela crueldade do comendador Joaquim de Menezes. No último mês, Lucas adoecera de febre alta, e o médico branco, contratado por capricho, disse que não havia remédio que valesse. Benedita, porém, sabia que o que matava o menino não era a doença, mas a fome, o cansaço, o descaso. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Não mais súdita, não mais fantasma que se curva, mas força viva. As histórias contadas por sua avó sobre os orixás, sobre os antigos, sobre os que não morrem de verdade e podem proteger os seus, agora ecoavam dentro dela com urgência. O comendador Joaquim de Menezes estava no escritório, encostado à escrivaninha, quando Benedita entrou com passos firmes. Ele não percebeu imediatamente, tão acostumado estava com a subserviência dos escravizados. Benedita, venha servir o café, ordenou com o tom de quem possuía não apenas a terra, mas também a vida de todos ali. Ela apenas permaneceu parada, os olhos fixos nos dele, sem piscar, sem medo. O vento da manhã parecia se curvar ao redor dela, carregando folhas secas do quintal, como se os próprios espíritos da terra sussurrassem proteção. Senhor, começou Benedita, a voz baixa, mas com uma firmeza que fez o feitor Eulálio se encolher na porta. Lucas está doente e ninguém aqui olha para ele com humanidade. Joaquim riu, um riso frio, cheio de desprezo. Quem te deu coragem de falar assim comigo, negra? Lembre-se de seu lugar. Mas Benedita não recuou. Um arrepio percorreu a coluna do comendador. Não era medo consciente, era instinto primitivo, algo que ele não podia nomear. Benedita fechou os olhos por um instante e murmurou palavras em sua língua ancestral, sons que não pertenciam ao mundo do engenho, mas a um outro tempo, um outro lugar. Quando abriu os olhos, havia ali não apenas uma mulher, mas uma força concentrada, quase palpável. Naquela noite, Benedita agiu. Enquanto os senhores jantavam, ela se dirigiu silenciosa à Casa Grande. O coração batia forte, cada passo calculado, cada sombra usada a seu favor. Ela carregava consigo ossos do próprio filho, arrancados das cinzas da doença, guardados em segredo desde a última noite em que Lucas dormira. Enterrou aqueles ossos em pontos estratégicos da Casa Grande, nos cantos da sala de jantar, sob o piso de madeira da sala de visitas e perto da escadaria onde Joaquim costumava passar. Cada enterramento era acompanhado de cânticos antigos, preces, conjurações que aprendera com os ancestrais, proteção, justiça, vingança. No dia seguinte, pequenos acidentes começaram.
Um candelabro caiu sobre a mesa do comendador sem explicação aparente. Um gato preto e manso correu pelos corredores e sumiu misteriosamente atrás da parede da cozinha, sem que ninguém entendesse. Joaquim sentiu pela primeira vez na vida algo que não podia controlar: desconforto, inquietação, medo sem causa. Ele ignorou, tentando manter a autoridade, mas os sinais continuaram. Os outros escravizados começaram a perceber uma mudança no ambiente. O ar parecia mais pesado em alguns cômodos, mais leve em outros. Alguns ouviram sussurros à noite, vozes que não pertenciam a ninguém que eles conhecessem, palavras de proteção e ameaça. Benedita observava tudo de longe, sorrindo silenciosamente. Cada pequeno tropeço do comendador, cada susto, cada noite mal dormida era uma confirmação. A casa grande não era mais apenas dele. E Benedita sabia que aquele era apenas o início. Os ossos enterrados, a mandinga feita com sangue e cuidado, era apenas a primeira de muitas ações que ela tomaria para vingar a morte e sofrimento de Lucas. Havia uma longa estrada à frente, repleta de tensão, feitiço e justiça lenta, mas inevitável. Ela voltou à senzala com passos leves, o rosto iluminado pelo luar que atravessava o telhado de palha. As outras escravizadas a olharam com respeito e medo, sem entender completamente o que acontecera, mas sabendo que algo poderoso tinha se movido. Benedita sentiu dentro de si a força dos ancestrais, a certeza de que nada, nem ninguém, poderia impedir sua vontade. A primeira semente da vingança estava plantada, e o engenho jamais seria o mesmo. Os dias seguintes trouxeram uma inquietação crescente à Casa Grande. Joaquim de Menezes não conseguia mais ignorar a sensação de que estava sendo observado, mesmo quando se encontrava sozinho em seu escritório. Cada rangido do piso parecia um aviso. Cada sombra alongada pelo pôr do sol carregava a promessa de algo que ele não compreendia. Ele começou a acordar no meio da noite, transpirando, sentindo a presença de olhos invisíveis a percorrer sua pele. O orgulho que sempre o mantivera impassível começou a vacilar, dando espaço a um medo instintivo, primitivo. Benedita, por sua vez, movia-se com a certeza daqueles que conhecem a força da terra e o poder dos ancestrais. Observava os senhores, estudava seus hábitos, conhecia cada passo que Joaquim dava, cada palavra que sussurrava em voz baixa e cada gesto que ele fazia para manter o poder sobre os escravizados. A mandinga dos ossos enterrados começava a se manifestar. Pequenos acidentes, tropeços inexplicáveis, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Mas Benedita sabia que isso era apenas o começo. Numa manhã de céu nublado, enquanto a chuva fina caía sobre os telhados, um dos escravizados da Casa Grande, João, encontrou um caco de ossos quebrados perto da escada principal. O coração disparou ao perceber que algo não estava certo. Ele tentou ignorar, mas os sussurros que ecoavam no corredor eram impossíveis de ignorar. Benedita, observando à distância, sentiu uma pontada de satisfação. A mensagem estava clara. A ordem do engenho estava sendo desafiada e ninguém poderia pará-la. Joaquim, nervoso e desconfiado, chamou todos os escravizados para uma reunião improvisada na sala de visitas. A intenção era intimidar, reafirmar sua autoridade, mas o efeito foi o oposto. Benedita permaneceu no fundo, em silêncio, os olhos fixos nele, sentindo o medo crescer. Quando o comendador começou a falar sobre disciplina e punição, a voz dela emergiu, firme, carregada de algo que não era apenas coragem, mas poder. "Senhor, não há disciplina que funcione contra aquilo que não se vê", disse ela. Joaquim congelou, a sensação de que algo transcendia sua compreensão, percorrendo-lhe a espinha. Há forças na casa que nem o Senhor pode controlar. As palavras caíram pesadas na sala. Alguns escravizados se entreolharam, temerosos, outros curiosos. Joaquim tentou rir, mas o som falhou, carregado de tensão. Benedita sentiu a energia do lugar se mover com ela, sutil,
mas real. Cada canto da casa grande parecia vibrar com a presença do que ela havia deixado enterrado na noite anterior. Enquanto isso, fora dos olhos atentos do comendador, Benedita começou a preparar novos feitiços. Misturava ervas, cinzas e pequenas lembranças do filho, cada elemento cuidadosamente escolhido para aumentar o efeito da mandinga. Os cantos da casa onde os ossos haviam sido enterrados eram revisitados secretamente, e ela murmurava palavras antigas, invisíveis para aqueles que não conheciam a língua dos ancestrais. Naquela mesma semana, o engenho começou a registrar eventos que não poderiam ser explicados racionalmente. O gado agitava-se sem razão aparente, portas batiam sozinhas e Joaquim notou marcas estranhas nas paredes, como se mãos invisíveis tivessem arranhado a madeira. Cada incidente aumentava sua paranoia. Ele começou a dormir com uma arma ao lado da cama, sempre olhando para a porta, sempre esperando um ataque que não podia nomear. Benedita observava tudo de longe, segura de sua força e da proteção ancestral. Cada medo que se instalava no comendador era uma confirmação de que a justiça, ainda que lenta, estava sendo cumprida. Ela sabia que a vingança não precisava ser imediata para ser eficaz. O medo, a inquietação, a sensação de impotência eram instrumentos poderosos nas mãos de quem entendia o mundo além do que se podia ver. E enquanto a casa grande mergulhava na tensão crescente, Benedita também se preparava para o próximo movimento. Cada gesto, cada murmúrio, cada ritual noturno servia para fortalecer o vínculo entre ela, os ancestrais e a energia da casa. Ela não era apenas uma escravizada. Era a guardiã da memória de seu filho, emissária da vingança e da justiça que o mundo dos vivos teimava em negar. A mandinga dos ossos, o conhecimento antigo e o espírito indomável de Benedita estavam começando a transformar o engenho. Joaquim ainda não compreendia a extensão do poder contra o qual estava enfrentando, mas os sinais eram claros. O domínio da Casa Grande estava sendo desafiado de forma invisível, inevitável e irreversível. As noites na Casa Grande tornaram-se pesadelos vívidos para Joaquim de Menezes. Ele começou a ouvir passos leves correndo pelos corredores, vozes sussurrando palavras incompreensíveis e o ranger da madeira sob os próprios pés que não estava lá. Às vezes, olhava para a escada e via sombras que desapareciam ao piscar os olhos, deixando apenas o eco de um lamento antigo. A sensação de que a casa estava viva e consciente se intensificava a cada dia, e sua mente orgulhosa e racional começou a ceder à paranoia. Benedita, do seu lado, observava tudo com calma meticulosa. Sabia que a verdadeira força da mandinga não estava apenas nos ossos enterrados, mas na paciência, na manipulação do medo e na conexão com os ancestrais que a guiavam. Cada gesto do comendador era estudado, cada hábito anotado mentalmente, cada ponto vulnerável marcado. Ela precisava que o terror crescesse antes de fazer sua ação mais direta. Certa tarde, enquanto Joaquim discutia com um capataz sobre a produção de cana, Benedita aproveitou para plantar pequenos símbolos no escritório do senhor. Pedacinhos de ossos misturados à terra, segredos de feitiçaria que somente ela conhecia. Cada item tinha um propósito: perturbar o sono, atrair desordem, provocar inquietação e, sobretudo, fazer com que Joaquim sentisse que o filho de Benedita estava de alguma forma presente, vigiando cada ato. A tensão atingiu seu ápice numa noite chuvosa. A Casa Grande estava silenciosa, exceto pelo bater constante da chuva nos telhados. Joaquim estava sozinho em seu quarto, analisando papéis, quando uma corrente fria atravessou a sala. A vela tremeluzia, projetando sombras dançantes nas paredes. Ele sentiu um peso no peito, uma pressão invisível que o fez engolir em seco. De repente ouviu um sussurro: "Seu tempo acabou." O comendador congelou. A voz parecia sair de todas as partes, mas não havia ninguém ali.
A mente racional lutava para encontrar explicações, mas o medo primitivo dominava. Benedita, escondida nos fundos do casarão, observava a cena, sabendo que cada segundo de pavor era uma vitória silenciosa. Nos dias que se seguiram, os incidentes aumentaram. Papéis importantes sumiam misteriosamente. O gado se agitava sem razão aparente, e objetos de valor eram encontrados quebrados em lugares improváveis. Joaquim começou a sentir que a própria casa estava contra ele. Os escravizados percebiam a mudança, mas ninguém ousava comentar com ele, pois temiam a fúria de Benedita e o poder que parecia ter tomado posse da casa. Ela também intensificou suas preces e rituais noturnos, murmurando nomes ancestrais, pedindo proteção para si e para o espírito de seu filho. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada movimento carregado de intenção. Benedita sabia que a força do medo só seria completa se estivesse aliada à energia espiritual que cultivava há anos. Então, numa madrugada de lua encoberta, Benedita resolveu avançar. Ela entrou no escritório de Joaquim enquanto ele dormia, silenciosa como a sombra que se escondia atrás das portas. Colocou um punhado de terra misturada aos ossos em um dos cantos da sala, entoando palavras antigas que só os espíritos compreendiam. Cada sílaba parecia vibrar na madeira, e Joaquim, mesmo inconsciente, começou a se contorcer, soltando gemidos de agonia. Na manhã seguinte, Joaquim acordou exausto, com o corpo pesado e a mente confusa. A sensação de presença invisível o acompanhava constantemente. Benedita, observando de longe, sorriu. Cada gesto, cada ritual, cada passo silencioso estava funcionando exatamente como planejou. A vingança não precisava de violência física para ser eficaz. O medo era suficiente para quebrar o espírito de quem outrora acreditava ser invencível. O engenho, antes símbolo de poder e opressão, agora estava imerso em uma atmosfera de mistério e inquietação. Benedita tinha se tornado uma força invisível, manipulando os acontecimentos, distorcendo a percepção da realidade, mostrando que nem todo o poder estava nas mãos dos senhores. Ela era a guardiã da memória de seu filho, a voz da justiça ancestral e a sombra que se movia entre os vivos e os mortos, pronta para reivindicar o que lhe fora tirado. Os dias se tornaram uma sequência de pesadelos para Joaquim de Menezes. Cada passo dentro da casa grande era acompanhado de sombras que se moviam sem explicação, portas que rangiam sem vento e objetos que mudavam de lugar sozinhos. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade, mas ninguém, nem os capatazes, nem os escravizados, ousava dizer uma palavra sobre o que realmente acontecia. Todos sabiam que Benedita carregava algo mais forte do que simples feitiçaria. Era a fúria de uma mãe injustiçada, guiada pelos ancestrais, uma força invisível que atravessava o tempo e a carne. A mandingueira não precisava aparecer para causar medo. Bastava um gesto, uma presença silenciosa ou um símbolo deixado em algum canto estratégico da casa. Cada ritual que realizava deixava marcas sutis, mas poderosas. Um copo quebrado, uma sombra que parecia respirar, a sensação de ser observado constantemente. Joaquim começou a dormir com medo, evitando o olhar das chamas das velas, acreditando que cada reflexo poderia ser o fantasma de seu inimigo invisível. Certa tarde, uma tempestade violenta atingiu a região. Relâmpagos iluminavam a casa grande, como se revelassem seus segredos, e trovões pareciam respostas a um chamado ancestral. Joaquim, isolado em seu escritório, tentou racionalizar o que acontecia, mas até o papel sobre sua mesa parecia se mover sozinho, girando em círculos, deixando palavras e sinais que ele não conseguia entender. Benedita, do lado de fora, recitava baixinho as orações antigas, conectando-se ao espírito de seu filho, canalizando sua dor e sua vingança para cada gesto. O medo começou a se espalhar entre os trabalhadores da fazenda. Eles relutavam em falar,
pois quem ousasse desafiar a mandingueira sentia na pele a força de sua determinação. Pequenos acidentes começaram a ocorrer. Machados caíam, ferramentas desapareciam, cavalos se assustavam sem motivo aparente. Tudo isso reforçava a sensação de que algo sobrenatural havia tomado conta do lugar. Enquanto isso, Joaquim começou a apresentar sinais físicos de estresse, suores frios, palpitações, insônia crônica. A casa parecia moldar-se aos seus piores pesadelos, e ele não conseguia encontrar refúgio nem nos quartos mais protegidos. Benedita, paciente e silenciosa, continuava a intensificar os rituais, ciente de que o medo é mais poderoso que qualquer golpe físico. Um dia, Joaquim encontrou uma pequena estatueta de barro no escritório. Ela não pertencia àquele lugar. Tinha traços primitivos, olhos que pareciam vivos e uma aura que causava arrepios. Instintivamente, ele sentiu que era obra de Benedita. O comendador começou a perceber que não havia como combater a mandingueira com força bruta. Estava diante de uma batalha espiritual e cada ação contra ele era cuidadosamente calculada por alguém que entendia os mistérios da morte e da vida. Benedita não queria apenas assustar, queria quebrar a arrogância de Joaquim, mostrar que o poder dos ancestrais era maior que qualquer título ou riqueza. Ela caminhava silenciosa pelos corredores, recolhendo ossos, folhas e pequenas lembranças do filho, entrelaçando-as com palavras de poder que só ela conhecia. Cada ritual era uma flecha lançada contra a alma do comendador. Cada suspiro de medo que ele dava alimentava a força de sua vingança. A atmosfera da casa grande mudou definitivamente. O orgulho que Joaquim sentia ao entrar na sala principal agora era substituído por um terror silencioso. Ele começou a perceber que a casa não era mais apenas um espaço físico, mas um labirinto de forças invisíveis controladas por Benedita. A mandingueira, embora discreta e aparentemente frágil, era agora a sombra mais temida, a presença que dominava tudo sem precisar levantar a mão. E entre os sussurros, sombras e estranhos movimentos, Benedita continuava sua obra, sempre firme na memória do filho perdido, cada vez mais próxima de cumprir a vingança que a própria casa agora parecia conspirar para realizar. Joaquim, cercado pelo medo que ele mesmo não compreendia, começava a perceber que a verdadeira força não estava no poder econômico, mas na conexão entre a mãe, os mortos e a justiça que não podia ser comprada. Enquanto os dias se passavam, Joaquim de Menezes começou a perceber que o medo não era apenas uma reação emocional, era estratégico. Cada sombra, cada objeto deslocado, cada sussurro que parecia vir do nada, fazia parte de um plano meticulosamente arquitetado. Ele tentou reagir, buscando conselheiros espirituais, rezas e até benzimentos, mas nada parecia deter o que acontecia. Benedita não estava apenas presente fisicamente. Sua força parecia impregnar as paredes da casa, tornando impossível separar a realidade do sobrenatural. Certa noite, o comendador decidiu investigar a origem dos fenômenos. Percorreu corredores e quartos, tentando encontrar a fonte de cada evento. Foi então que encontrou marcas estranhas no chão de madeira da sala principal. Pequenos sulcos quase imperceptíveis, mas que seguiam um padrão. Ele tentou ignorar, atribuindo-os ao desgaste natural, mas uma sensação de alerta tomou conta de seu corpo. Cada passo que dava parecia despertar forças invisíveis. Benedita, por sua vez, observava à distância, conhecendo cada movimento de Joaquim. Seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e determinação. Ela sabia que para quebrar o espírito do homem que havia tirado seu filho, era necessário mais do que simples feitiçaria. Era necessário entrar na mente dele, transformar seu cotidiano em um labirinto de medo e incerteza. Cada gesto seu, cada ritual, era calculado para corroer a segurança do comendador e fazê-lo questionar sua própria sanidade.
Os trabalhadores da fazenda, já acostumados com o medo, começaram a relatar eventos ainda mais estranhos. Vozes sussurrantes, passos que não tinham dono, correntes que batiam sozinhas durante a noite. Tudo parecia convergir para um único objetivo: mostrar a Joaquim que não havia escapatória. Ele estava cercado, não apenas por pessoas, mas por forças invisíveis que ele não compreendia. Em uma manhã chuvosa, Joaquim encontrou uma caixa de madeira sob a cama do escritório. Dentro, ossos cuidadosamente limpos e dispostos em padrões que lembravam símbolos africanos ancestrais. Ele reconheceu imediatamente. Eram restos mortais utilizados em rituais de vingança. A compreensão trouxe um terror ainda maior. A mandingueira não precisava mais atacar fisicamente. Ela já havia entrado em sua mente, tornando cada sombra, cada ruído, uma ameaça concreta. Benedita não estava sozinha em sua obra. Ela invocava espíritos ancestrais, pedindo força para cada gesto. Cada elemento usado nos rituais, folhas, ossos, pequenos objetos pessoais, era carregado de significado. Cada detalhe pensado para infligir medo e respeito. O poder que emanava de seus rituais parecia tocar tudo ao redor, tornando a atmosfera da casa opressiva, quase palpável. Joaquim começou a perder o sono completamente. Cada vez que tentava descansar, via vultos entre as cortinas, sentia dedos invisíveis roçarem sua pele e ouvia o choro distante de uma criança, lembrando-lhe do filho que ele mesmo negligenciara. Era como se a própria memória de seu crime estivesse sendo materializada em terror constante. A tensão atingiu seu ápice quando uma série de acidentes começou a ocorrer com os empregados da fazenda. Cavalos desapareciam misteriosamente, ferramentas quebravam sozinhas, fogueiras apagavam sem explicação. Tudo reforçava a sensação de que Benedita controlava não apenas o espaço físico, mas a própria vida de quem ousava se aproximar dela. O comendador, mesmo tentando manter uma postura de autoridade, sentia-se cada vez mais encurralado, impotente diante da força que não podia ser comprada ou ameaçada. Entre as paredes da casa grande, Benedita seguia seu caminho silencioso e firme. Cada ritual deixava rastros sutis, mas impossíveis de ignorar. Uma pequena cruz de palha, um pedaço de tecido marcado com símbolos ancestrais, ossos escondidos entre as vigas. Tudo estava conectado, tudo tinha um propósito. O medo de Joaquim se tornava combustível para a vingança, e ele, sem perceber, estava participando ativamente da própria ruína. E assim, enquanto o céu noturno caía sobre a fazenda, Benedita continuava sua obra, firme na lembrança do filho perdido e consciente de que a verdadeira justiça não precisava de armas, mas de paciência, coragem e conexão com os ancestrais. Cada gesto seu aproximava o comendador da percepção de que, no mundo espiritual, ele não tinha controle e que a força de uma mãe magoada era mais poderosa do que qualquer riqueza ou título que possuísse. À medida que os dias se transformavam em semanas, a presença de Benedita tornou-se quase tangível dentro da casa grande. Joaquim de Menezes, que antes acreditava controlar cada aspecto da fazenda, começou a perceber que sua autoridade se dissolvia frente a forças que ele não podia medir. Cada objeto deslocado, cada sombra que se movia sem explicação, reforçava a ideia de que a mandingueira não precisava confrontá-lo fisicamente. O medo já fazia parte de sua existência. Uma manhã, ao entrar no quarto principal, Joaquim encontrou uma série de ossos cuidadosamente dispostos em um padrão que lembrava um labirinto. O terror o atingiu de forma avassaladora. Cada passo que dava parecia guiado por mãos invisíveis, conduzido a uma compreensão dolorosa. Benedita havia transformado a própria casa em um ritual contínuo de vingança. Não havia cantos seguros, não havia cômodos que não estivessem marcados pelo poder ancestral da mandingueira.
Os empregados da fazenda, cada vez mais amedrontados, começaram a falar de visões estranhas, vultos que passavam rapidamente, sussurros que surgiam do nada, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. As noites tornaram-se insuportáveis para todos, mas para Joaquim eram uma tortura particular. Ele sentia cada sopro do vento como uma provocação, cada ranger da madeira como uma acusação. Era como se o próprio tempo estivesse a serviço de Benedita, transformando a rotina em uma sucessão interminável de terrores sutis. Benedita, por sua vez, permanecia fora de vista, mas cada ritual que realizava parecia penetrar diretamente na mente do comendador. Ela utilizava elementos da natureza, ossos, pedaços de tecidos e ervas que amplificavam a sensação de perseguição. Cada detalhe era carregado de intenção, cada gesto calculado para corroer a segurança do homem que havia tirado seu filho. O poder ancestral que ela invocava não conhecia limites, e a sensação de impotência de Joaquim era o combustível perfeito para sua vingança. Uma noite, durante uma tempestade, Joaquim foi acordado por um som estranho vindo do corredor. Ao acender a lamparina, percebeu sombras dançando nas paredes, de forma que não correspondiam a nenhum objeto ou pessoa. Seu coração disparou. Ele tentou racionalizar, mas a razão não podia explicar o que via. Cada sombra parecia comunicar algo, lembranças do passado, os gritos do filho, a dor que ele mesmo havia causado. Benedita havia se tornado uma presença invisível, constante, que moldava a percepção de todos ao redor. Os animais da fazenda também não escapavam da influência da mandingueira. Cavalos se agitavam sem motivo, galinhas desapareciam e cães uivavam para pontos vazios, aumentando o clima de terror. Para os empregados, a situação se tornava insustentável. Mas Benedita, atenta a cada detalhe, utilizava até os medos alheios para reforçar sua presença simbólica. Cada gesto dela tinha repercussão direta na mente e nas ações de quem habitava a fazenda, como se controlasse não apenas o espaço físico, mas também o emocional. Joaquim começou a perceber mudanças sutis em sua própria saúde. Insônia constante, pesadelos com o filho que ele havia perdido e uma sensação crescente de perseguição tornavam seu dia a dia um tormento. Ele procurou conselheiros espirituais, padres e curandeiros, mas todos foram incapazes de explicar ou interromper a força que Benedita exercia. A mandingueira não precisava confrontá-lo pessoalmente. Sua vingança era silenciosa, invisível, implacável. No auge dessa tensão, uma carta anônima apareceu no escritório de Joaquim, escrita com símbolos que ele não reconhecia, mas que despertaram um medo primitivo. A mensagem sugeria que a mandingueira conhecia cada segredo, cada mentira e cada ato de crueldade. O comendador sentiu que sua autoridade estava se esfarelando e que em breve não restaria nenhum refúgio seguro dentro da fazenda. Enquanto isso, Benedita continuava a intensificar seus rituais. Cada gesto, cada palavra pronunciada no silêncio da noite fortalecia sua ligação com os ancestrais e aumentava a opressão que Joaquim sentia. Era um jogo de paciência e inteligência. Ela não precisava destruir imediatamente, mas sim moldar a mente do comendador até que ele se tornasse prisioneiro de seus próprios medos. A presença de Benedita era agora mais que um mito ou uma história contada pelos empregados. Era uma força viva dentro da casa grande, um lembrete constante de que a vingança, quando guiada pelo amor de mãe e pelo poder ancestral, não conhece limites. E Joaquim, mesmo tentando resistir, sentia-se cada vez mais vulnerável, cercado por sombras, ossos e sussurros que nunca cessavam. Com o passar dos meses, os efeitos dos rituais de Benedita tornaram-se impossíveis de ignorar. O comendador Joaquim de Menezes, outrora um homem confiante e temido,
começava a mostrar sinais de desespero visível. Sua postura rígida deu lugar a tremores involuntários. Seus olhos carregavam a sombra constante de paranoia e cada decisão parecia vir acompanhada de um medo silencioso, quase palpável. A casa grande, antes símbolo de poder, transformara-se em um espaço de terror psicológico, onde nada poderia ser confiável. Certa noite, uma tempestade violentíssima caiu sobre a fazenda. Ventos fortes arrancavam telhas e árvores eram lançadas contra cercas. Mas o que mais perturbava Joaquim não era o fenômeno natural, e sim a sensação de que cada trovão era uma voz fantasmagórica que ecoava com advertências e maldições. Ele começou a ouvir passos em corredores desocupados, portas que rangiam mesmo fechadas e objetos que mudavam de lugar sem explicação. Cada evento reforçava sua convicção de que Benedita não precisava aparecer para assombrá-lo. Sua presença estava impregnada em cada canto. Os empregados, cada vez mais temerosos, começaram a se recusar a trabalhar, alegando que as sombras e os murmúrios noturnos eram obra de espíritos poderosos que não poderiam ser enfrentados. Benedita, estrategicamente, jamais era vista diretamente. Sua invisibilidade aumentava o efeito psicológico de seus rituais. Ela manipulava o medo como um instrumento, criando cenas que pareciam sobrenaturais, mas que carregavam uma precisão e intenção calculada. Uma madrugada, Joaquim encontrou uma linha de ossos que se estendia desde a sala de visitas até a porta do escritório. Os ossos estavam dispostos de forma que formavam um caminho, e no final havia um pequeno altar improvisado com restos de ervas e símbolos que ele não compreendia. A visão o deixou paralisado. Pela primeira vez, o medo transcendeu a ansiedade. Ele sentiu que estava sendo observado por uma inteligência invisível e poderosa, determinada a lembrá-lo constantemente de seus crimes contra Benedita e seu filho. A presença de Benedita tornou-se quase tangível para todos que habitavam a fazenda. Os animais agiam de maneira errática, como se percebessem forças além do mundo físico. Galinhas sumiam, cães uivavam para cantos vazios, cavalos se recusavam a entrar em currais e o próprio Joaquim começou a questionar sua sanidade. Cada evento reforçava a noção de que a mandingueira controlava não apenas o espaço, mas também a mente daqueles que ousavam desrespeitar seu poder. Em uma tentativa desesperada de recuperar sua autoridade, Joaquim convocou padres, benzedeiras e curandeiros, oferecendo recompensas generosas para qualquer pessoa que pudesse pôr fim ao que ele chamava de maldição de Benedita. Contudo, ninguém conseguiu interromper o poder que se manifestava na Casa Grande. Cada ritual parecia fortalecer a influência da mandingueira, tornando qualquer esforço externo inútil. A tensão psicológica atingiu seu ápice quando, certa noite, Joaquim acordou e encontrou uma mensagem escrita na parede de seu quarto com carvão e sangue de animais. O filho vive em cada osso enterrado. A mensagem clara e direta era impossível de ignorar. A vingança de Benedita não era apenas simbólica, ela era uma experiência física e mental que deixava marcas profundas e duradouras na mente do comendador. O clima de terror se intensificava diariamente. Cada amanhecer parecia carregar novas ameaças invisíveis. Joaquim não conseguia descansar, comer ou tomar decisões sem sentir a presença constante de Benedita. Seus empregados o observavam cada vez mais com medo, alguns já acreditando que o senhor da fazenda estava condenado. Benedita, por sua vez, continuava a agir nas sombras, manipulando o ambiente e explorando cada fraqueza psicológica do homem que havia destruído sua vida. A habilidade de Benedita em combinar elementos de magia ancestral, conhecimento de ervas e manipulação psicológica tornava sua vingança quase perfeita. Ela sabia exatamente até onde poderia pressionar, quando poderia intensificar os rituais
e como criar a ilusão de que espíritos e forças invisíveis ocupavam cada espaço da casa grande. E Joaquim, impotente, sentia-se encurralado, percebendo que não havia nenhum refúgio seguro, nenhum canto onde pudesse escapar do olhar invisível da mandingueira. Assim, a presença de Benedita tornou-se mais do que uma lenda ou um medo imaginário. Era uma realidade tangível e contínua, um lembrete diário de que a justiça de uma mãe, guiada pela sabedoria ancestral, não podia ser contida. Cada ritual, cada sombra, cada osso enterrado carregava uma intenção clara: mostrar a Joaquim que a crueldade tem consequências e que ninguém, por mais poderoso que seja, está imune à força daqueles que lutam por seus entes queridos. Com o passar do tempo, os sinais de desespero de Joaquim tornaram-se insuportáveis. Ele começou a perder noites inteiras, incapaz de fechar os olhos sem que visões perturbadoras invadissem sua mente. Cada suspiro do vento parecia trazer sussurros de condenação. Cada sombra projetada pelas velas parecia se mover com intenção própria. As plantações da fazenda começaram a murchar inexplicavelmente, e animais adoeciam sem motivo aparente, aumentando ainda mais o clima de maldição que se instaurava. A mandingueira, porém, não se limitava a observar. Ela intensificou seus rituais, enterrando ossos em lugares estratégicos, desenhando símbolos de poder no chão e nas paredes, sempre invisível, sempre presente. Benedita conhecia cada ponto fraco do comendador, cada medo profundo, e manipulava a situação com precisão cirúrgica. Era como se a própria terra estivesse conspirando a seu favor, cada pedra, cada árvore, cada animal carregando um fragmento de sua vingança. Uma noite, Joaquim acordou com um grito ecoando na casa grande. Ele correu até o salão principal e encontrou todos os quadros de seus ancestrais caídos ao chão, os candelabros partidos e uma figura esguia, quase imperceptível, observando-o das sombras. Seu coração disparou, o medo congelou seus membros e ele sentiu pela primeira vez que não havia escapatória. A presença de Benedita era inegável, mesmo sem que ele pudesse tocá-la ou vê-la claramente. O ápice do terror aconteceu quando os ossos enterrados começaram a ser revelados de forma dramática. Portas rangiam sem motivo, mesas se viravam sozinhas e o chão parecia tremer sob seus pés. Cada evento aumentava a convicção de Joaquim de que estava sendo punido, não por superstição, mas por uma força que transcenderia qualquer explicação racional. A fazenda tornou-se um palco de horror contínuo, cada canto carregando o eco da vingança de Benedita. A mandingueira não precisava de confronto direto. Sua estratégia era psicológica e simbólica. O medo do comendador era seu maior aliado. Cada gesto, cada ato seu, era monitorado e respondido de forma a amplificar a sensação de impotência. Ele começou a falar sozinho, a desconfiar de todos, até dos mais leais empregados, e a acreditar que espíritos e forças invisíveis governavam cada aspecto de sua vida. Os moradores da região começaram a perceber mudanças na fazenda. Histórias de gritos à noite, luzes que surgiam e desapareciam e sombras que não correspondiam a nenhum corpo humano se espalharam rapidamente. Joaquim, isolado e acuado, via sua autoridade e prestígio se esvair a cada dia. A vingança de Benedita atingira seu clímax. Ela havia transformado a própria casa grande em um labirinto de medo, onde nada era confiável, e cada instante carregava uma ameaça invisível. Benedita, por sua vez, permanecia invisível, silenciosa e implacável. Cada ritual, cada símbolo, cada osso enterrado era parte de uma rede meticulosa de vingança. Ela não apenas punia o comendador, mas também enviava uma mensagem clara a todos que ousassem desafiar sua memória e a de seu filho. A justiça de uma mãe é uma força que não pode ser detida e a crueldade humana sempre encontrará um preço. O comendador, consumido pelo medo e pela culpa, começou a perder a noção do tempo e da realidade.
Sua mente, antes firme e autoritária, agora era um campo de batalha, onde lembranças de crueldade e atos de vingança invisível se misturavam em um pesadelo interminável. Cada grito noturno, cada sombra que se movia sozinha, cada objeto que desaparecia ou mudava de lugar, era um lembrete de que Benedita controlava não apenas o espaço físico, mas também a própria percepção de sua vítima. No auge desse terror psicológico, Joaquim começou a buscar qualquer forma de redenção ou proteção, sem sucesso. Padres, curandeiros e benzedeiras eram impotentes diante da força ancestral que Benedita encarnava. Sua vingança, cuidadosamente planejada e executada, transformara a fazenda em um território onde a autoridade humana não tinha valor, e onde apenas a memória e o poder espiritual da mãe e mandingueira ditavam as regras. A tensão atingiu seu ponto máximo quando uma noite inteira de tempestade revelou, através de relâmpagos, as marcas dos ossos enterrados ao redor da casa. Joaquim, desesperado, percebeu que não havia refúgio seguro. A vingança de Benedita não apenas atingira seu alvo, mas também deixara uma lição clara e irrevogável. A justiça de quem foi injustiçado e a força de quem luta por amor são capazes de transformar até o mais poderoso em um ser vulnerável e aterrorizado. Com o tempo, Joaquim se tornou uma sombra do homem que já fora. Seus dias eram marcados pelo silêncio perturbador e noites tomadas por pesadelos vívidos que pareciam ultrapassar a fronteira entre sonho e realidade. Ele não ousava mais caminhar sozinho pelos corredores da casa grande, pois cada rangido, cada sombra projetada pelo luar parecia carregar a presença invisível de Benedita. O medo se tornara uma constante, uma prisão invisível que o consumia lentamente. A fazenda, antes símbolo de riqueza e poder, transformou-se em um local de isolamento e decadência. Plantas murchavam, animais adoeciam e empregados, embora presentes, olhavam para o comendador com receio, como se tivessem captado a energia que pairava no ar. Cada detalhe parecia testemunhar a força da mandingueira. Os ossos enterrados, invisíveis aos olhos da maioria, agora governavam o espaço com uma autoridade silenciosa, lembrando a todos que Benedita, mesmo ausente fisicamente, mantinha seu domínio. A população local começou a espalhar histórias sobre a casa grande amaldiçoada. Alguns afirmavam ouvir vozes em meio à ventania. Outros juravam ter visto figuras escuras movendo-se pelas janelas. E os mais supersticiosos diziam que a própria terra estava impregnada da ira de Benedita. Com o tempo, a lenda se consolidou, transformando a história da mandingueira em um aviso permanente. Injustiças cometidas contra inocentes não ficam impunes. Joaquim, isolado e consumido pelo medo, tentou ignorar os acontecimentos, mas cada tentativa era em vão. Sua mente já estava completamente entrelaçada com a presença espiritual de Benedita. Cada passo, cada respiração, cada olhar era monitorado por uma força que ele não podia combater. O comendador percebeu, finalmente, que não existia forma humana de escapar da punição que uma mãe vingativa podia orquestrar. A vingança de Benedita, no entanto, não se limitava ao terror psicológico. Ela havia garantido que sua história sobrevivesse, enterrando não apenas ossos, mas também memórias, sinais e ensinamentos em cada canto da fazenda. Qualquer tentativa de apagar sua presença seria inútil. Cada pedra, cada árvore e cada sombra carregava fragmentos de seu poder. Ela se tornara parte indelével do lugar, como se a própria terra tivesse absorvido sua força e determinação. Em suas últimas semanas de tormento, Joaquim foi visto vagando pelos corredores, murmurando para si mesmo, temendo qualquer objeto ou movimento inesperado. Ele já não era mais comendador, mas um homem que aprendera, da forma mais cruel, que o abuso e a injustiça carregam consequências que podem ultrapassar a vida e tocar o espírito. A casa grande,
antes símbolo de sua autoridade, agora refletia seu medo, impotência e arrependimento. A história de Benedita Mina se espalhou como rastilho de pólvora. Não era apenas uma história de vingança, mas um exemplo de resistência e força materna. Ela transformou dor em poder, injustiça em justiça e crueldade em alerta. Sua presença era tão tangível quanto invisível, tão temida quanto respeitada, e seu legado permanecia mesmo diante da morte física. Assim, Benedita deixou uma marca indelével na história. Uma mulher escravizada, que perdeu seu filho para a violência da fazenda, que não se curvou diante da opressão, mas usou a força ancestral e o conhecimento espiritual para vingar seu filho e instaurar justiça. Sua lenda tornou-se parte da memória coletiva, um aviso eterno sobre a força da determinação, da coragem e do amor de uma mãe. A Casa Grande, após anos de abandono, ainda guardava ossos e símbolos que lembravam a presença de Benedita. Alguns moradores afirmavam ouvir sussurros vindos do solo. Outros juravam sentir uma presença invisível, observando cada movimento. A história de Benedita Mina, a escrava mandingueira, tornou-se imortal. E sua vingança não apenas puniu o injusto, mas ensinou que a memória e a força espiritual são armas que nenhuma opressão pode destruir. A memória de Benedita, portanto, transcendeu o tempo, mostrando que a coragem e a determinação de uma mulher, mesmo diante das maiores adversidades, podem transformar injustiça em poder, sofrimento em alerta e dor em uma lenda que ecoa por gerações. Joaquim nunca mais foi o mesmo, e a Casa Grande jamais recuperou sua antiga glória. A mandingueira, embora invisível, permanecia onipresente, lembrando que a justiça de quem ama e protege é implacável, eterna e impossível de ser ignorada. E assim termina a história de Benedita Mina, a escrava mandingueira que não se curvou diante da injustiça e vingou seu filho enterrando ossos na Casa Grande. Sua coragem e força transformaram dor em poder e injustiça em legado. Até hoje, sua lenda ecoa, lembrando que a memória e a determinação de uma mãe são armas eternas, capazes de desafiar o tempo, a opressão e até a própria morte. Benedita não foi apenas uma mulher, mas um símbolo de resistência que jamais será esquecido.